Você sabia que a Europa, o primeiro continente cristão, está cada vez mais secularizado? O continente que levou fervorosamente o cristianismo a todo o mundo está perdendo esse fervor. Muitos até pensam que a Europa virou as costas a Deus e abraçou o ceticismo. Mas será mesmo que essa é a realidade europeia? Não exatamente. A realidade é bem mais complexa e menos cética do que alguns pensam. Existe sim um grande questionamento às instituições religiosas e um forte desapego das suas tradições. É uma consequência natural da crescente secularização da sociedade e da diversidade cultural, que juntas deram origem a outras formas de espiritualidade e de conexão com o mundo que não envolvem necessariamente as religiões tradicionais. Olá, eu sou o Ruben Fernandes. E eu sou o Jefferson Araújo. E vamos juntos continuar nesta grande viagem pela história do cristianismo, nessa série sobre o grande conflito entre o bem e o mal. Nesse episódio, viemos até aqui, em Roma, na Itália, onde os primeiros cristãos foram cruelmente massacrados desde o imperador Nero até o início do IV século, quando o Império Romano se tornou cristão. Para iniciar, estamos agora aqui, na Via Ápia. Foi graças a estas estradas construídas por Roma que tornou possível aos cristãos se espalharem por todo o Império. No final da República, os romanos já se tinham expandido por toda a Itália e eram mestres na construção de estradas, criando mais tarde uma rede viária que começava em Roma e estendia-se até às fronteiras do seu domínio, desde a Península Ibérica ao Médio Oriente. E daí surgiu a famosa expressão que todos os caminhos vão dar a Roma. Por essas vias marchavam as legiões, circulavam os mercadores e difundiam-se as ideologias e a cultura romana. Eram verdadeiros canais de informação e de intercâmbio cultural que gradualmente moldaram e uniformizaram a população de todo o Império. A Via Ápia Antiga é uma das primeiras estradas construídas, tendo inicialmente fins militares, desempenhando um papel crucial na conquista do território a sul de Itália, permitindo o movimento rápido do exército e o transporte de mantimentos. Posteriormente, a via estendeu-se ao longo de 540 km até Brindisi, constituindo assim a principal artéria militar e económica para os portos marítimos do Mar Egeu, onde os barcos navegavam para o Egito e Grécia. Foi por isso denominada pelos poetas romanos da Rainha das Estradas de Longa Distância. A Via Ápia constituía um verdadeiro testemunho da perícia romana na construção de estradas, sendo das primeiras a usar a técnica revolucionária das lajes de pedras unidas com argamassa de cal. Permitiu aos engenheiros criar uma superfície estável e durável. Nos primeiros quilómetros fora dos limites urbanos de Roma, as grandes estradas que uniam esta cidade a outras localidades itálicas tinham túmulos individuais e mausoléus familiares ladeando a via, por vezes de pessoas famosas da sociedade romana. Esses sepulcros monumentais eram frequentemente construídos em áreas elevadas e visíveis e muitas vezes incluíam esculturas e baixos relevos. Por isso, enquanto estes monumentos funerários custavam fortunas a construir, abrir uma sepultura nas catacumbas era claramente mais barato. Como a Via Ápia era a conexão mais direta entre Roma e Atenas, esta via desempenhou um papel inegável relevância ao facilitar a mobilidade e a comunicação entre estas duas metrópoles do Império Romano. E um elemento de particular interesse histórico e religioso é a sua importância na chegada de figuras notáveis do cristianismo primitivo à capital, entre as quais se destacam os apóstolos Paulo e talvez Pedro. Estes prominentes evangelistas viajaram do Mar Egeu à cidade de Roma através da Via Ápia, estabelecendo os alicerces fundamentais para a difusão do cristianismo pelo Império Romano. Por serem perseguidos, eles reuniam-se nas suas casas para prestar culto. O próprio judeu, Saulo de Tarso, que também era cidadão romano, foi um fariseu implacável contra os cristãos. Ele converteu-se
e de perseguidor tornou-se o apóstolo Paulo, perseguido e várias vezes preso antes da sua execução. Nos seus últimos momentos no Monte das Oliveiras, Jesus revelou aos discípulos tudo o que iria acontecer aos cristãos por amor do seu nome. A perseguição que iriam sofrer desde o momento em que ele já não estaria mais entre eles, até o dia em que voltaria para buscá-los. O paganismo previa que, se o evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Portanto, convocou suas forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. Grande número deles selaram o seu testemunho com o próprio sangue. Nobres e escravos, ricos e pobres, doutos e ignorantes, foram da mesma forma mortos sem misericórdia. Estas perseguições, iniciadas sob o governo de Nero, aproximadamente na época do martírio do apóstolo Paulo, continuaram com maior ou menor fúria durante alguns séculos. Isto aconteceu logo após a morte do imperador Cláudio no ano 54, o que fez com que a situação dos cristãos, judeus e gentios piorasse drasticamente. Seu herdeiro, Nero, tinha apenas 16 anos quando assumiu o seu lugar na dinastia Claudina. Nero começou por administrar bem, fez reformas fiscais, reformas monetárias, distribuiu moedas, realizou grandes projetos de construção. O povo, nessa altura, amava-o. Entretanto, Nero não poupava os seus rivais políticos e, por isso, as conspirações e revoltas da elite eram constantes, o que deixava Nero ainda mais paranoico e, consequentemente, aumentava a tensão com o Senado. Foi em julho do ano 64 que aconteceu algo surpreendente aqui na cidade de Roma. Um incêndio de grandes proporções que durou quase uma semana inteira e se alastrou pela cidade. A Nero não lhe pareceu mal, porque ele sonhava com grandes construções para a revitalização da capital do império. Porém, mesmo sem qualquer evidência da origem daquele incêndio, os inimigos de Nero aproveitaram a oportunidade para acusá-lo de atear fogo na própria Roma. Foi uma estratégia para fazer o povo se rebelar contra ele. No entanto, Nero foi astuto e culpou os cristãos como responsáveis porque a área onde eles se concentravam não havia sido atingida pelo fogo. Nero deu ordens para o primeiro massacre em massa de cristãos habitantes da capital, da forma mais hedionda possível. Além dos espetáculos sangrentos nos anfiteatros, Nero fez dos cristãos postes de luz, sendo queimados vivos para iluminar a Via Ápia e os jardins do palácio. Aliás, a perseguição aos cristãos em Roma não terminou com a morte de Nero em 68, nem com a ascensão de Vespasiano e a nova dinastia Flaviana no ano 69, mas situações ainda piores estavam por vir naquele primeiro século. Assim, com o ódio popular incitado desde Nero, os cristãos agora eram falsamente acusados dos crimes mais hediondos possíveis e tidos como a causa das grandes calamidades como fomes, pestes e catástrofes naturais que Roma enfrentou naquele período. Eles eram denunciados pelos seus vizinhos e familiares para serem condenados como inimigos de Roma. Os espetáculos com a morte dos cristãos continuaram. No entanto, o resultado não foi o esperado. Essas mortes serviram de um testemunho tão poderoso que muitas pessoas se convertiam ao cristianismo. O cristianismo cresceu e tornou-se ainda mais popular do que era. Estamos aqui no Anfiteatro de Roma, mais conhecido por Coliseu. Em 29 d.C., foi aqui neste local construído um anfiteatro anterior pelo cônsul romano Statilius Taurus. Tinha um formato oval e podia acomodar cerca de 20.000 pessoas. Foi o primeiro anfiteatro permanente construído em Roma e foi um grande sucesso.
No entanto, ele foi danificado pelo incêndio de Roma e foi demolido para dar lugar a este Coliseu. A construção deste edifício foi iniciada sob o reinado do imperador Vespasiano e durou cerca de 8 anos, tendo sido concluída em 80 d.C., durante o reinado do imperador Tito. O Coliseu é considerado um dos monumentos mais emblemáticos do Império Romano. Tinha 54 metros de altura, 188 de comprimento, 156 metros de largura, com 4 andares e em cada um deles 80 arcos. O deleite proporcionado pelo entretenimento sempre se revelou como um componente intrínseco à vida cotidiana dos cidadãos romanos. Vivendo num período de paz, consolidada sob o governo de César Augusto, rapidamente as cidades por todo o Império construíram os seus teatros e anfiteatros. Nos teatros divulgava-se a arte dramática e a tragédia, e nos anfiteatros assistia-se a jogos violentos. Conhecem-se mais de 200 anfiteatros por todo o Império Romano, mas a capital não poderia prescindir de possuir o mais grandioso de todos, uma estrutura cujas dimensões eram colossais. Foi dessa grandiosidade que emergiu o epíteto que, em épocas medievais, passou a ser atribuído a essa edificação, denominando-a de Coliseu. O Coliseu, de facto, representa um triunfo notável da engenharia romana. A inovação introduzida através da concepção de arcos e abóbadas construídas com tijolos permitiu aos engenheiros romanos criar vãos de dimensões excepcionalmente amplas, mantendo a integridade estrutural, por meio de um robusto equilíbrio de forças. E o imponente exterior do Coliseu constituía então, como ainda hoje, um maravilhoso monumento que exaltava o poder imperial. No momento da sua conclusão, era uma construção muito diferente da pálida imagem que temos hoje e provavelmente seria muito mais colorido. A investigação arqueológica prova que os romanos pintavam todos os edifícios sempre que tivessem colunas, frisos, relevos e estátuas, conferindo a essas estruturas uma vivacidade cromática que ecoava a pompa e a grandiosidade do Império. Mas qual era a relação deste lugar com a história do cristianismo? Foi aqui o palco de grandes espetáculos, com o sangue de cristãos durante séculos, pois grande número dos cristãos eram lançados às feras ou queimados vivos neste lugar. Quanto mais sangrenta era a morte, mais aplausos. Os cidadãos romanos divertiam-se com o sangue de milhares de cristãos a ser derramado aqui neste chão. A execução dos cristãos tornou-se a principal atração cultural de Roma. Multidões saudavam os transes da agonia com risos e com aplausos. Uma das histórias de martírio que aconteceram aqui no Coliseu e tornou-se um símbolo da disposição dos cristãos de deporem a vida no altar do sacrifício é a história de Inácio de Antioquia. Inácio nasceu antes mesmo de Jesus morrer e foi bispo da igreja de Antioquia, logo depois do apóstolo Pedro. Ele é considerado um dos pais da Igreja Apostólica, um grupo de escritores cristãos que foram contemporâneos dos apóstolos de Jesus Cristo. A cidade de Antioquia fazia parte do Império Romano, cujo imperador na época era Trajano, um cruel perseguidor dos cristãos. Como Inácio era um influente líder do cristianismo, foi condenado à morte. Inácio foi preso pelas autoridades romanas por sua fé cristã. Ele foi levado a Roma para ser executado exatamente aqui. E qual era a sua sentença? Ser devorado pelas feras, a fim de divertir a plateia. Durante a viagem a Roma, Inácio aproveitou para escrever uma série de cartas a várias igrejas cristãs. Nessas cartas, ele expressou o seu amor por Cristo e a sua disposição para morrer pela sua fé. Uma delas foi enviada à comunidade de Roma. Como ele sabia que esta comunidade tinha pessoas influentes, até mesmo na corte imperial, pediu instantaneamente que não intercedessem em favor dele, a fim de privá-lo do seu próprio martírio. Em um trecho dessa carta, ele disse: "Eu suplico a vocês,
não mostrem comigo uma caridade inoportuna. Permitam-me ser pasto das feras, pelas quais me será possível alcançar a Deus. Antes, incitem os leões, para que se convertam em meu sepulcro. Assim, serei um verdadeiro discípulo de Cristo. Sou trigo de Deus. Quero ser triturado e moído pelos dentes das feras, a fim de me converter em pão puro de Cristo. A inauguração do majestoso Coliseu foi realizada sob a égide de Tito, filho do imperador Vespasiano, no ano 80 d.C. Este evento inaugural, na qual uma série de espetáculos foi promovida ao longo de um impressionante período de 100 dias consecutivos, marcou uma ocasião de grandiosidade inigualável. Durante essa celebração, uma cifra notável e trágica de quase 10.000 animais selvagens, importados com esforços logísticos extraordinários a partir do norte da África, pereceram nas arenas do Coliseu. Destacando-se os leões, os leopardos, os elefantes, os rinocerontes e as hienas. Tais extravagantes e sanguinários espetáculos serviram não apenas como fonte de diversão para as massas, mas também como uma ostentação do alcance imperial de Roma. O próprio Tito, na sua ânsia por impressionar o público, encenou uma representação de uma batalha naval dentro do recinto do Coliseu, preenchendo-o completamente com água. Essa demonstração de engenhosidade teatral capturou a imaginação dos presentes e realçou a grandiosidade da estrutura arquitetónica. A generosidade ostentada durante os jogos também era notável, pois os espectadores eram agraciados com lanches e vinho gratuitos, enquanto nos momentos de intenso calor eram refrescados com água perfumada. Tais atos de munificência tinham como objetivo cativar o povo e manter a sua lealdade, com o qual a autoridade imperial flaviana dava um exemplo marcante da sua política de pão e circo, mantendo o povo satisfeito e complacente no meio dos desafios socioeconómicos do seu tempo. Durante o apogeu do Alto Império, os jogos tornaram-se incrivelmente populares entre o amplo público romano, ocorrendo com uma frequência notável, cerca de 10 a 12 vezes por ano, sendo patrocinados pelo imperador. O colossal anfiteatro tinha a capacidade de acomodar no seu interior uma média de 65.000 indivíduos, os quais eram meticulosamente distribuídos pelas arquibancadas de acordo com o seu status social e económico. O primeiro nível, o mais próximo da arena com melhor vista, era reservado ao imperador e para os membros senatoriais. O segundo escalão era dedicado aos nobres ricos. O terceiro nível era destinado aos cidadãos comuns. E o quarto nível era reservado para escravos e mulheres. Para proporcionar sombra aos espectadores, uma monumental cobertura era estendida sobre o anfiteatro. E o nível mais alto, que abrigava a classe social mais modesta, até recebia a melhor sombra, o que era uma regalia não intencional para os mais oprimidos da sociedade. O anfiteatro romano servia como palco para representações de caçadas brutais, execuções penais e combates entre gladiadores, que eram as principais atrações do público, sendo vistos como símbolos de honra e bravura. Esses guerreiros, frequentemente armados e protegidos de diferentes maneiras, travavam combates entre si, muitas vezes com desfechos fatais. Estima-se que a arena testemunhou a morte de mais de 50.000 indivíduos em nome do entretenimento público. Com o passar do tempo, estes jogos adquiriram proporções cada vez maiores e evoluíram em complexidade, verificando-se que cada imperador buscava superar o seu antecessor em emoção. Naturalmente, após o incêndio de 64 d.C., Nero percebeu-se que o envio para a arena de cristãos, entregues às feras, seria mais um elemento de diversão pública, demonstrando a degradação moral e a crueldade inerentes a estes espetáculos. A Igreja primitiva sentiu na carne o ódio que Satanás tem por Cristo. Foram despojados das suas posses, expulsos das suas casas, experimentaram escárnios, açoites, cadeias e prisões, fome e frio. Sofreram tortura numa morte lenta e dolorosa. Eram caçados como animais,
forçados a procurar esconderijo em lugares desolados. Nesta viagem pela história do cristianismo e do grande conflito, vamos agora conhecer de perto um desses lugares que marcou a vida da igreja primitiva, servindo de igreja secreta, servindo também de esconderijo e até de cemitério, as catacumbas de Roma. As catacumbas proporcionavam abrigo a milhares. Sob as colinas fora da cidade de Roma, longas galerias foram feitas através da terra e da rocha. O escuro e complicado labirinto das comunicações estendia-se por quilômetros além dos muros da cidade. Nestes retiros subterrâneos, os seguidores de Cristo sepultavam os seus mortos. Quando eram suspeitos e banidos, aqui, no subsolo deste lugar, encontravam um lar. Sob a mais atroz perseguição, estas testemunhas de Jesus conservaram incontaminada sua fé. Privados de conforto, excluídos da luz do sol, tendo o lar no seio da terra, obscuro, mas amigo, não proferiam queixa alguma. Provações e perseguições não eram senão passos que os levavam para mais perto do seu descanso e recompensa. Os primeiros séculos do cristianismo estão ligados às catacumbas, antigos espaços subterrâneos abertos no tufo vulcânico poroso. Essas cavidades serviram como locais de sepultamento nos arredores da cidade de Roma. Embora mais famosas pelos enterramentos cristãos, também coexistiram com túmulos de judeus e pagãos. São conhecidas mais de 50 catacumbas em Roma, espalhadas pelos antigos subúrbios, uma vez que a lei das 12 tábuas proibia o sepultamento dentro dos limites urbanos. Portanto, todas as necrópoles, incluindo as catacumbas, ficavam no exterior da cidade, especialmente ao longo das principais estradas, como a Via Ápia, a Via Salária ou a Via Aurélia. Estes cemitérios subterrâneos constituíam intrincados sistemas de túneis a cerca de 10, 20 metros abaixo da superfície e por vezes ao longo de vários quilómetros, aos quais se acedia naturalmente por degraus. Nas paredes dessas galerias eram cuidadosamente esculpidos os nichos funerários, por vezes sobrepostos, outras vezes agrupados em famílias. Esses nichos destinavam-se à acomodação dos corpos, envoltos em mortalhas de linho e posteriormente selados por uma laje com o nome e a idade dos indivíduos. Do ponto de vista arqueológico e artístico, as catacumbas destacam-se devido às inscrições epigráficas nelas contidas e às pinturas ornamentais que adornam as suas paredes, que narram a história dos primórdios do cristianismo. A par de iconografia de tradição antiga pagã, como aos Cupídos, surgem representações artísticas baseadas em episódios bíblicos, quer do Antigo, quer do Novo Testamento. A frequente presença destes painéis demonstra a ampla difusão e o conhecimento das Escrituras na história da Igreja primitiva. A preferência dos judeus e cristãos pelo método de sepultamento por inumação é fundamentada na crença da preservação do corpo para a futura ressurreição e tornou-se notória no período do século II, quando Roma começa a enfrentar o problema da superlotação demográfica e a falta de terrenos, devido ao crescimento desordenado da cidade. Enquanto os romanos recorriam à prática de incineração, que requeria menos espaço, colocando as cinzas em urnas nos columbários, edifícios com imensos nichos interiores, os cristãos necessitavam espaços substancialmente maiores para depositarem o corpo e tinham de o fazer, de certa forma, às escondidas. Muitas esposas de generais e nobres converteram-se em segredo. No governo de Domiciano, por exemplo, a história registra a conversão de Flávia Domitila, neta de Vespasiano, o imperador que destruiu Jerusalém no ano 70.
ela decidiu minimizar a dor dos familiares dos cristãos mortos que não tinham dinheiro para comprar um túmulo. Flávia Domitila construiu uma longa galeria de túmulos subterrâneos dentro da sua propriedade, para que os cristãos sepultassem os seus mortos com dignidade, pelo menos aqueles que não haviam sido mortos nas fogueiras. E foi aí, na sua própria catacumba, que Flávia foi sepultada após a sua morte. Durante os anos de perseguição, os cristãos aproveitavam para se reunir e adorar a Deus escondidos, e muitos usaram as catacumbas como esconderijo. Eles chamavam esses locais construídos ao longo da Via Ápia de cemitério, que significa dormitório, porque para eles a morte era considerada apenas um sono prolongado, aguardando o grande dia da ressurreição. É capaz de imaginar como seria viver, sendo falsamente acusado de cometer crimes hediondos só por ser seguidor de Cristo? O Evangelho dava à vida um significado tão grande que atraía pessoas de todas as idades e classes sociais. Muitos queriam conhecer a essência daquela crença que produzia heróis que morriam a cantar louvores com um nítido semblante de paz, de felicidade, em vez de expressarem o horror e a dor diante da morte mais cruel e sangrenta que enfrentavam. Desde a morte de Cristo no ano 31 da era cristã, os cristãos têm sido perseguidos com maior ou menor intensidade em diferentes épocas e regiões do mundo. Em 2022, por exemplo, mais de 5.000 cristãos foram martirizados por amor a Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Porém, por que a perseguição em grande parte do mundo parece adormecida? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. É unicamente por causa das grandes verdades da Palavra de Deus serem tão indiferentemente consideradas. A religião que em nosso tempo prevalece não é do mesmo caráter que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. As batalhas espirituais do grande conflito entre o bem e o mal podem acontecer a cada minuto. Não existe um lado neutro, isento, longe do campo de batalha. Sabe por quê? Porque o campo de batalha é aqui, dentro da nossa mente. De que lado você está? No próximo episódio, nós vamos permanecer aqui na Itália e viajar pela história do primeiro imperador romano que se disse cristão, e também saber mais sobre as consequências espirituais da sua conversão. Também veremos como os cristãos passaram de perseguidos a perseguidores. Não percam o próximo episódio desta viagem incrível pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. O Grande Conflito Série é uma produção original do Ministério Fé e Evidências em parceria com a TV Novo Tempo de Portugal. Isso significa que nós precisamos do seu apoio para fazer com que estes materiais alcancem milhares e, por que não, milhões de pessoas em todo o mundo. Para que isso aconteça, nós convidamos você a fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, deixar o seu like, porque isso faz com que a plataforma distribua os conteúdos para um número maior de pessoas. Além disso, não deixe também de acompanhar as nossas publicações em outras redes sociais. E Rubem, existe outra maneira de apoiar esse projeto? Sim, Jefferson, ainda existe mais uma maneira que nos podem ajudar: patrocinando este projeto. Para isso, basta clicarem no link que se encontra em cima ou então digitalizar o QR Code que está na imagem. Também na descrição vão encontrar todas as informações necessárias para nos ajudar, para patrocinar este projeto e permitir que possamos fazer mais conteúdo semelhante a este. Muito obrigado pela vossa ajuda.